luz que brilha na gota fria que molha o verso. Um sentimento, um pensamento que se evapora. O verde fala e tudo cala depois da chuva. O sol que afaga, terra molhada, escorreu segredos. Imagine um lugar onde a gente pode viver junto com a natureza, aproveitando o que ela dá pra gente. Em harmonia, trabalhando, cuidando, preservando. Imagine um lugar onde a gente pode crescer junto com os animais, respirando ar puro, bebendo água gostosa. E quando fica de noite, tudo fica tão quietinho que a gente pode ouvir os grilos, o sapo, a coruja. Então, pra mim, esse lugar é aqui. A luz que brilha na gota fria que molha o verso. Um sentimento, um pensamento que se evapora. O verde fala e tudo cala depois da chuva. O sol que afaga, terra molhada. Vocês sabem onde é que vocês estão? Uma das florestas mais biodiversas do mundo, inclusive mais do que a floresta amazônica. Nós estamos aqui numa região de Mata Atlântica de altitude. Nós estamos, segundo alguns geólogos, dentro da cratera do maior ou do segundo maior vulcão do mundo. Isso aqui devia ser um santuário, né, mundial, pela raridade, pela natureza, pela peculiaridade. Não. É uma riqueza do outro mundo. É uma riqueza que não tem explicação. Só vivendo para sentir. Assim é Pedra Branca, assim é Caldas, assim é Pocinhos. É uma artéria que abastece o coração, nutrientes, alimentação, vida. Hoje aqui é um conta-gota de cultura brasileira, refinada. E aí eu vim parar aqui. Tem várias formas de explorar o espaço. Podemos cultivar plantas, frutas, flores. A gente pode até cultivar coisas que a gente não vê. Inclusive, a palavra cultura vem daí, cultivar. Dá para explorar cultivando, ou só explorar. Depende de como a gente faz.
200 metros, na banda do lado de baixo da pedreira, a cachoeira lá, você tomava banho lá, como é gostoso do mundo, nem água não corre. A 200 metros da pedreira. Como é que não acaba a água? Acabou a água, sim. As águas que tinha no Zé de Serra aí hoje você não bebe mais. Portanto, se você for do lado do sertãozinho pra lá, você vai estourar as bombas lá, você for lá, você vê sair aquele lembro de sujeira das minas d'água, que é por areia e não corre água. Então benefício não. A partir de 2017, 22 de dezembro de 2017, foi alterado justamente esse artigo 51, que é o que proibia a expansão da mineração, um grande pacto na cidade. Proibida a expansão da mineração, ela só poderia ficar naquela frente lavra determinada pela licença de operação concedida a nível estadual. Com isso, o artigo 51 agora permite que a empresa possa abrir novas frentes de lavra ou expandir as frentes de lavra existentes e, com isso, fazer uma grande expansão da mineração. Tudo bem, é para explorar? Então vamos pensar o seguinte, quem que tem o direito de explorar? Essas jazidas ficam na Pedra Branca, não é numa terra de ninguém, não é num deserto, ficam no bairro da Pedra Branca, no bairro do Bom Retiro, onde há gerações moram pessoas. Então, se isso é uma riqueza, isso deve ser uma riqueza dessas pessoas. Em sociedades que são capitalistas, mas o capitalismo mais avançado, o que aconteceria? Uma nova riqueza em Caldas? De quem que isso é? Isso é da gente de Caldas, a gente de lá. Então o que nós vamos fazer? Vamos formar uma cooperativa, o governo vai investir, vamos conseguir recursos, vamos chamar ecólogos, geólogos, vamos estudar o manejo sustentável e vamos explorar sim, mas vamos explorar primeiro sustentavelmente, sem precisar destruir. Inclusive basta cumprir a lei para já fazer muita coisa. Segundo, vamos explorar socialmente. É uma riqueza de quem? De um dono, de uma mulher que se apropria da terra e tem capital bastante para bater a máquina, ou de uma comunidade que de repente se organiza, consegue fundos e explora. Essa alteração da lei, ela tem um significado profundo. Ela é uma afirmação de que Caldas decide abrir mão de sua vocação histórica de 200 anos, que é uma vocação da agropecuária, do artesanato, da vitivinicultura, do turismo, abrir mão disso para se tornar um município minerador. Ora, uma decisão dessas, ela poderia ser feita, mas uma decisão desse nível, de alteração de uma vocação histórica da cidade, teria que ser feita com uma ampla consulta e debate com a população, porque é uma decisão difícil e delicada. Então a pergunta que não quer calar, quem se beneficiou com essa alteração da lei? Uma coisa eu posso garantir, não foi o município de Caldas e não foi a população de Caldas. Quem se beneficiou? O trator deixou veneno da perigosa serpente, atacou nos olhos d'água. Antônio, o rio correntinho está doente. Se mataram cabeceiras, já secou sucuriú. No riacho do Capão só se vê desolação e o chão tá ficando nu. Ei rio, ei rio, ei rio, como era bom te ver. Ei rio, sombrio, são meus olhos com saudade de você. Ei, 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 como era bom te ver. Ei, rio, sombrio, são meus olhos com saudade de você. Rio corrente tá triste, derrubado no seu leito. Eu sei que sou pequena ainda, mas sei também que não dá para viver sem trabalhar. Trabalhar para mim é transformar.
pensar um tanto de coisa e fazer um bolo, um café, é mexer na terra, plantar, colher. Imagine o tanto de coisa que dá para fazer. É uma cidade que tem tudo para dar certo, investindo no turismo rural, nessas associações, dando mais valor aos artesanatos, que gera emprego e renda. Não podemos sujar a água que a gente bebe. Não precisa machucar a terra. Também não precisa tirar as árvores. Sem as árvores, os passarinhos não constroem seus ninhos. E é tão bom ouvir os passarinhos. E é tão bom respirar ar puro. Já pensou que tudo que eu falei antes pode não existir mais? Preservar nossa floresta é um gesto de carinho, pois os galhos de suas árvores são palco dos passarinhos.